A paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Toda vez que você abre a boca na igreja, não é para mim, não é para o pastor, não é para o irmão que está ao seu lado, mas é para louvar e bendizer o nome do Senhor, para glorificar o nome dEle, para exaltar a Ele. Nós não fazemos culto para homens, mas nós fazemos culto para o nosso Senhor e Criador, o Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E esse culto, ele é feito para a honra e para a glória do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Você que trouxe a palavra de Deus, abra no Salmo de número 34. Amém? Salmo de número 34. Deixe Deus tocar verdadeiramente o seu coração através dessa mensagem, entregando-se completamente, verdadeiramente. Entregue o seu coração nesse momento. Você que também nos acompanha pela internet, entregue-se. O culto é ao Senhor. O culto não é agora as adversidades, aos problemas, o que nós temos que resolver na manhã. Esquece, nós nem sabemos se estaremos aqui amanhã. Vamos adorar ao Senhor, vamos cultuar ao Senhor. Peça perdão agora pelos seus pecados, pelas suas falhas, onde você errou, onde você entristeceu o Espírito Santo de Deus, e permita que o Senhor venha estar nos conduzindo e fluindo no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos escondemos agora debaixo do Teu sangue, pedimos perdão pelas nossas falhas e pelos nossos pecados. Purifica nossas vestes e vem, Espírito Santo de Deus, se mover, operar e fluir. Quebra, Senhor, toda dúvida, todo medo, todo paradigma, Senhor, todo questionamento, Senhor, feito pela carne, meu Pai, mas que possamos receber a Sua mensagem no Espírito e produzir, Senhor, cada vez mais e dar fruto e sairmos daqui renovados e fortalecidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: louvarei o Senhor toda a minha vida, em qualquer lugar, a qualquer hora, haverá em minha boca palavras de louvor. Em algumas traduções diz: louvarei o Senhor em todo tempo, o tempo todo. Meu coração se gloria no Senhor, os desanimados ouvirão e se alegrarão. Venham todos e proclamem a grandeza do Senhor. Louvemos juntos o nome dEle. Busquei o Senhor e Ele veio ao meu encontro e me recebeu. Tirou todo o medo que havia no meu coração. Os que olham para Ele receberão luz para o seu caminho. Eles nunca ficarão desapontados. Eu estava desesperado, mas pedi ajuda ao Senhor, e Ele me ouviu. Livrou-me de todas as minhas tribulações. O anjo do Senhor cerca com sua proteção os que o temem e os livra. Provem e vejam que o Senhor é bom. Feliz é o homem que confia totalmente nele. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos. Pode sentar. Aqui Davi estava falando a respeito do louvor a Deus e da adoração. Davi, ele é conhecido na Bíblia por um homem que louvava ao Senhor o tempo todo, adorava ao Senhor o tempo todo. Ele vivia para louvar a Deus, e o seu coração sempre estava inclinado a fazer aquilo, a louvar ao Senhor, adorar ao Senhor, a bendizer o nome do Senhor. De sua boca saíam notas de adoração e de louvor a Deus. E quando nós voltamos desde a criação do mundo, quando Deus criou Adão e Eva, nós vemos na Bíblia que o Senhor nos criou para a sua glória.
O Senhor nos criou para o seu louvor, para a sua adoração. Tudo na terra louva ao Senhor. Tudo exalta ao Senhor. Tudo glorifica o seu santo e bendito nome. E nós, quando recebemos o Senhor Jesus Cristo no nosso coração, nos tornamos um com Ele, recebemos a presença do Espírito Santo de Deus e passamos a fazer parte do reino de Deus, do trono da graça, para louvá-lo, para adorá-lo, para bendizê-lo e glorificar o seu nome. Quando nós olhamos a respeito de homens que adoram a Deus, de homens que louvam a Deus, nós também percebemos que a adoração a Deus, o louvor a Deus, nas suas múltiplas formas, orando, lendo a Bíblia, jejuando, ajudando o órfão, a viúvo, o necessitado, proclamando a verdade que é a palavra, não as circunstâncias, ela é como uma chave no reino espiritual. E nós passamos a observar que na Bíblia, nenhum homem, ninguém na Bíblia, nenhuma das testemunhas que nós conhecemos na palavra do Senhor, venceram provas, venceram dificuldades, venceram batalhas, venceram e produziram no meio da escassez, da adversidade, se não fosse louvando e adorando ao Senhor. Eu te pergunto nessa noite, meu irmão e minha irmã, qual que é o louvor que tem saído dos seus lábios? Como você tem andado na presença de Deus? Todos nós sabemos que o nosso dia a dia, ele é repleto de situações e adversidades. Tem semanas que nós passamos uma semana que é só vitória, é só bênção, é só glória, parece que a gente está já no paraíso. Mas tem semanas que a gente passa adversidades, lutas, provações, silêncio. É uma situação terrível que a gente até aperta aqui, na nossa carne aqui, para ver se a gente está vivo e se é real aquilo que a gente está passando. Todos nós, como filhos mimados, como a maioria da igreja hoje, é uma geração de crente mimada, é uma geração de crente que quer só a boquinha, só a comidinha, papinha na boca, acha que Deus é funcionário dele, acha que Deus é empregado dele, né? Acha que Jesus Cristo é o escravinho dele, é o chaveirinho que ele gira na mão. Todos nós somos acostumados, na hora da bonança, né, a falar que está tudo bem, que está tudo maravilhoso, que está tudo na bênção, que é só glória, que é só paz. Alguns, muitos, nem quando a situação na vida deles está maravilhosa, está boa, agradece e adora. Mas e quando a situação inverte? Quando você tem encontrado, nós encontramos situações adversas no nosso dia, respostas de oração que não vêm, afrontas do inimigo, luta, dificuldade, enfermidade, problema financeiro. Como que você tem reagido? Porque a vida de todos aqui não é Alice no País das Maravilhas. Não é uma banquinha de algodão doce, que é tudo maravilhoso. Como nós temos reagido? Como nós temos nos apresentado diante de Deus? Como nós temos, e qual o resultado, o efeito de quando nós somos prensados, quando nós somos provados? Quando verdadeiramente a gente sai
levanta daquela cama quentinha, naquele quarto gostoso, naquele lençol sedoso, naquele colchão macio, e vai lá, ó, no meio daquele frio, no meio da chuva, da tempestade. Como que nós temos reagido a tudo isso? A realidade hoje da igreja, a realidade hoje da igreja do Senhor Jesus Cristo, mimada, é o quê? Infelizmente, é murmurar, é reclamar, é culpar a Deus pelos seus problemas, é jogar a culpa nas costas de Deus, é afrontar a Deus, é se calar, é ficar regurgitando aquele negócio aqui, ó, na mente, fica recebendo seta do inimigo. É assim, meu irmão. É assim, minha irmã. Poucos são aqueles que no meio da adversidade, da prova, da luta, de situações que acontecem no nosso dia a dia, que se posicionam diante de anjos e demônios e verdadeiramente proclamam o reino de Deus, exaltam a Deus, glorificam a Deus, buscam Ele em oração e andam na sua presença. Meus irmãos, todos nós que estamos aqui, existe um reino espiritual no terceiro céu. Existe uma atmosfera espiritual que de um lado existem demônios, uma plateia de demônios, do outro lado existe uma plateia de anjos, das celebridades celestiais, e nós estamos aqui no meio, e todos os passos que nós damos, todas as atitudes que nós tomamos, ou elas glorificam a Deus, ou elas enaltecem as trevas. Tudo que a gente faz, mas dedicadamente hoje, eu não estou falando do mundanismo de uma maneira geral, não estou falando da carnalidade de uma maneira geral, mas eu estou falando de algo que acontece verdadeiramente todos os dias, no nosso dia a dia. E quem que nós temos glorificado? A quem você tem exaltado? A quem você tem dado louvor? A quem? A quem, meu irmão? Reflita, 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 reflita. A boca fala do que está cheio o seu coração. Meu irmão, é muito fácil adorar a Deus, louvar a Deus, vir na igreja, abraçar o irmão, dar glória, dar aleluia, quando está tudo um mar de rosas. Mas e quando a nossa vida se encontra-se momentaneamente numa situação oposta a essa, como a igreja tem reagido? Como a igreja de Cristo tem reagido no meio dessa pandemia, onde centenas e milhares de pessoas morrem por dia, onde a nossa liberdade garantida pela Constituição foi extirpada, onde os cultos foram reduzidos a quase ao pó, à míngua, onde você não tem mais toda a liberdade de ir e vir, você tem horário para sair de casa, tem horário para voltar de casa. Como nós temos nos prostrado mediante todas essas situações? Como nós temos reagido? Eu estou falando de louvor, de sofrer calado, de buscar a Deus de coração. Mas essa tem sido verdadeiramente a nossa postura? Eu estou falando no íntimo do seu ser, porque aqui na igreja todo mundo vem, ó, arrumadinho, ajeitadinho, bonitinho, com um sorriso lá nas orelhas, mas e quando a gente está lá na nossa casa, quando a gente está lá no nosso trabalho, quando a gente está sozinho? Como tem sido a sua atitude no meio dessa grande atmosfera, onde existem anjos e demônios,
a quem você tem agradado, quem você tem alimentado. Aquele meu irmão que anda sempre na murmúria, sempre na reclamação, sempre no descontentamento, sempre reclamando, sempre ofendendo a Deus, nada está bom. Sabe o que você alimenta? Você alimenta demônios, você alimenta as trevas na sua vida, no seu dia a dia, no seu trabalho. Aonde você entra, que você coloca a ponta dos teus pés, que você entra com esse pensamento que desagrada a Deus, você se enche de demônios, e o ambiente que você está se enche de demônios também, porque os demônios se alimentam disso. Eles se alimentam da murmuração, eles se alimentam da reclamação, eles se alimentam do descontentamento. É disso que as trevas se alimentam, do negativismo, da incredulidade, da dúvida, do medo, da insatisfação. Nada está bom na minha vida, nada está certo. Quebra o carro, dá problema aqui, dá problema ali. É só uma chuva de reclamação diante de Deus. E meus irmãos, nós não temos nos atentado que tudo isso é pecado e desagrada a Deus. Tudo isso é pecado e desagrada a Deus, entristece o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê, meu irmão? Tudo isso que eu estou falando nada mais é do que a nossa carne, obras da carne. Isso nada mais revela que não temos andado no Espírito, não temos percebido a Deus, não temos ouvido o Senhor, não temos percebido a sua glória, o seu poder, como o pastor falou na live de ontem, que o homem precisa tirar um tempo para se recarregar, para se fortalecer, para estar em silêncio para o Senhor, não oferecer apenas o bagaço, o resto, mas estar em adoração, sendo fortalecido e se enchendo da presença de Deus. A nossa vida não é só trabalho, a nossa vida não é só ação, mas precisamos também nos encher e nos fortalecer. Nos encher e nos fortalecer. Porque situações adversas e problemas vêm para aquele que é cheio do Espírito Santo, para aquele que está lá, começando a engatinhar, vem para o rico, vem para o pobre, vem para todo mundo. E existem irmãos que assim, a vida dele é só um testemunho de derrota, é só um testemunho de batalha, é só um testemunho de tristeza. Quando você olha para o irmão, ele já chega, ele só conta desgraça, ele só abre a boca para falar derrota, ele só glorifica as trevas, ele é um autêntico porta-voz do inferno, que ele só conta o que o diabo faz na vida dele, e como ele é derrotado pelo Satanás. Mas você nunca vê na boca dessas pessoas uma atitude que glorifica a Deus, viver pela fé, não apenas por vista, e para buscar e para adorar a Deus. Ah, pastor, mas você pega muito pesado, por isso que ninguém gosta dos seus cultos. Meu irmão, goste ou não goste, o que nós estamos falando aqui é o seguinte: numa cirurgia, meu irmão, cardíaca, se tiver que serrar o teu peito, se tiver que fazer massagem cardíaca, que você vai ficar com dor depois, o importante é te mostrar a verdade e levantar as pessoas dos problemas que elas vivem. Nem tudo é água com açúcar, nem tudo é um mamãozinho raspado, uma maçãzinha. Nem sempre nós viemos no culto e vamos receber uma palavra que infla o nosso ego, que alegra, que fala assim: olha, fui na igreja hoje e descobri que eu estou tudo certinho, que eu estou fazendo tudo direitinho, que eu sou uma bênção e Deus tem se agradado super bem de mim, eu estou nota 10 em tudo. Esquece, você foi no inferno, você não veio na igreja, porque não existe isso, não existe isso. Não seja hipócrita.
Não seja hipócrita. Ô pastor, mas como você fala isso? Eu falo isso porque eu já vivi isso. Eu falo isso porque eu sou tentado todos os dias a agir dessa maneira. Mas quem decide ainda somos nós, é eu e você. Nós é que tomamos a verdadeira decisão. Nós é que tomamos a verdadeira decisão. Olha só o que aconteceu esses dias aí na minha vida. Simplesmente eu tomei um posicionamento com a minha esposa, de um redirecionamento na minha casa, na minha família, nas atitudes, na conduta, tomando decisões de renúncia em várias áreas da nossa vida, tomando uma postura diferente de oração, de busca. Eu falei para minha esposa, vamos lá, e eu falei assim, olha, a gente está com Deus, o que vai acontecer daqui para frente eu não posso te garantir, mas a gente que já tem uma experiência mais longa, a gente sabe que toda ação tem uma reação, e você sabe que você cutucou alguma coisa, e a gente sabe que adversidades acontecem. Eu estava no meu dia a dia, e de repente começou a acontecer certos problemas dentro da minha casa, coisas talvez inexplicáveis, sabe, que uma coisa que não acontece, um exemplo, né? Nossa, caiu, rachou o teto no meio, caiu um pedaço do teto, caramba, mas como é que isso aconteceu na minha casa? Uma casa nova, tudo isso não pode acontecer, um exemplo, né? E foi indo, e comecei a passar umas batalhas na saúde, tudo junto. Aí vem lá problema no carro, tudo junto. Minha esposa olhou assim para mim e falou assim, amor, acho que nós temos que orar mais, porque a gente não pode entender, estava tudo tranquilo, agora, olha, não é normal isso. Eu falei assim, calma, a gente vai continuar orando e vamos continuar ali, perseverando e buscando o Senhor. Mas é nessa hora mesmo que o mar fica turbulento, é que nós crescemos no relacionamento, é que nós crescemos na comunhão. Meu irmão, quando acontecem vários tipos de coisas na sua vida, você tem duas escolhas: ou você aproveita aquilo para crescer em comunhão com Deus e ver a glória de Deus, entregar tudo isso na mão de Deus, ou você anda de mão dada com o diabo e se finge de crente, entristece o Espírito Santo de Deus. Aí eu estou lá no meu dia a dia, eu falei assim, não, está tranquilo, tal, e batalha na saúde. Aí minha esposa me liga, claro, a gente, né, são situações, tá acontecendo isso aqui no meu trabalho e tal. Eu falei assim, não, vamos estar orando, isso, aquilo, vários tipos, num pequeno e num espaço de pequeno, um curto tempo. Aí de repente eu estou lá trabalhando, e adversidades aparecendo no trabalho, em tudo quanto é canto. Aí falei, beleza. Aí de repente me liga um representante nosso que tinha 15 anos de empresa, e fala assim, você pode vir aqui que eu preciso conversar com você, não dá para ser por telefone e tal. Eu falei, vamos lá, né? A gente sempre pensa o melhor, né? Aí, tranquilo. Aí, com toda essa turbulência aí acontecendo, eu chego lá, vou lá conversar com ele, falo, o negócio é o seguinte, eu recebi outra proposta assim, assado, tal, e eu vou te dar 2 semanas e estou me desligando da empresa, né? A empresa já com quadro reduzido, o máximo, né, de funcionários, dificuldade para você fazer novas contratações. Imagine você tirar uma peça que está trabalhando lá há 15 anos, você tem que mudar tudo aquilo dali, e você chega, você tem menos de um mês para fazer aquilo dali, e você ainda viajando todo dia. Aí beleza, rota de viagem, estava fazendo só andando na semana, em torno de 2.000 quilômetros por semana. Aí legal, eu vou lá, converso com ele, eu falei assim, não, Deus, espera aí, primeiro eu vou orar, eu vou chegar para o Senhor e vou
perguntar se de fato essa é a tua vontade mesmo, que o Senhor mude o coração dele, e né, eu estou desconfiado que essa proposta que ele fez, ele não vai se dar bem e tal, e eu vou orar, orei, vim no culto, pedi oração. Enfim, meu irmão, eu orei, e no final eu liguei para ele e falei assim: eu estou decidido mesmo, estou indo embora e não quero saber. Eu falei assim: beleza. Aí nesse meio tempo não, no dia seguinte meu telefone toca, quando eu recebo a resposta dele que ele estava se desligando da empresa. Aí me liga lá um outro representante lá da empresa, o Daniel testemunha, ele está lá atrás, e fala assim para mim: ó, eu posso te ligar numa hora que você estiver mais tranquilo? Aí eu falei assim: não, no Zap, eu já estou te ligando agora. Aí eu liguei lá e ele falou assim: ó, o negócio é o seguinte, apareceu uma oportunidade para mim, esse aí 12 anos de empresa, e cara, infelizmente eu te dou uma semana, eu estou indo embora. Aí, sabe quando você já está meio indignado, você fala assim: então tá, beleza, pode ir, tchau. Eu falei assim: então tá bom, eu vou fazer o quê? Aí ele falou assim: não, mas tranquilo para você. Eu falei assim: você nasceu aqui? Ele: não. Então eu falei assim: então você também não vai morrer aqui. Dia seguinte, toco meu telefone, camarada: ô meu irmão, posso falar com você? Eu falei assim: pode. Ó, o negócio é o seguinte, eu sei que está meio difícil as coisas aí para você, aí teve um rapaz lá que pediu a conta, está viajando direto de segunda a quinta-feira, mas eu quero falar para você que, ó, surgiu uma oportunidade aqui para mim, não vai mais dar para eu continuar não. Aí eu falei assim, meu irmão, essa oportunidade é boa mesmo? É boa. Eu falei assim: olha, eu fico muito mais feliz com você abraçando uma nova oportunidade e indo, né? Então eu falei assim: vai com Deus, se você conseguir me dar um tempinho aí, mas se não... isso. Eu falei assim: então tá. Aí tranquilo, na outra semana quando me ligam, daí eu já perguntei: você está ligando para pedir a conta? Não, só liguei para saber como é que estão as coisas. Enfim, meu irmão, quando você está no meio de toda essa diversidade, eu saindo para trabalhar, eu na estrada, e Deus fala, eu falei assim: Deus, e agora? O que eu faço? Eu vou colocar tudo na sua mão, porque por mais que eu quisesse fazer alguma coisa, e que eu tivesse condição de matar no peito, porque nós somos assim, a gente quer segurar tudo no peito e resolver, mas as coisas de Deus não são assim que funcionam. E eu falei assim para Deus, falei assim: Deus, o que eu faço? Como que eu vou agir no meio de toda essa diversidade? Ou é problema lá em casa, agora aqui na empresa tal. Aí tranquilo. E eu fui e voltei, nada, e tudo em silêncio, Deus em silêncio, todo mundo em silêncio. Falei assim: eu falei assim: eu vou sofrer calado, porque se a coisa já está preta, e eu começar aqui a falar mais algumas coisas aqui, o negócio vai crespar mais dentro. Se a gente andando certinho, a coisa já está assim, imagina se a gente se desviar um pouquinho. Aí beleza, eu com aquele tormento chego em casa. Olha, eu sou sincero para vocês, eu falei, eu acho que eu levei 1 semana e meia para falar para minha esposa, que se eu falasse assim num dia atrás do outro, acho que ela ia ficar louca. Mas ela desconfiou, porque ela escutou ouvindo um áudio, ela perguntou: o que aconteceu? Está pedindo a conta também? Ele falou assim: depois eu te explico. Aí eu estava fazendo uma negociação com um imóvel lá no banco, isso e aquilo, de repente trava tudo, um processo que era 2 dias, fica 30 dias travado, e eu falei assim: ó Deus, eu vou lá, orei, e não teve resposta, orei, não teve resposta. Eu falei assim: Deus, eu não quero tomar a frente, eu não quero ter que ligar, não quero ter que tomar atitudes, mas do jeito que estão as coisas aqui, eu vou ter que ligar. Eu falei assim: opa Deus, mas eu estou sentindo paz em ligar. Aí eu liguei lá para o rapaz, lá para o corretor, e dei uma orientação para ele, dirigido pelo Espírito. Aí ele tomou outro posicionamento, ligou lá para o correspondente bancário e tal. Aí o correspondente bancário falou assim: ó, deixa eu te falar uma coisa, se esse banco tem 200 anos de idade, ó, escuta, com outras palavras foi falado, se esse banco tem 200, 300 anos de idade,
E só o tempo que, os vários anos que eu trabalho aqui, eu só posso te dizer uma coisa: eu nunca vi isso acontecer na minha vida. Não tem histórico do passado, não tem histórico de hoje, e eu não posso te explicar o que está acontecendo. Eu só sei te dizer que isso nunca explicou, nunca aconteceu, e é inexplicável. Não tem nenhum ponto de partida para te explicar. Aí ele me liga e passa essa informação para mim. Eu falei assim: pronto, agora, caramba, o banco tem 200, 300 anos e nunca aconteceu desde a fundação do banco. Daí ele ainda falou assim para mim, ele falou assim: olha, eu estou assim, meio assim até preocupado, sabe? Ele me chama de Christopher, porque eu nunca vi isso acontecer, e foi acontecer justo com você e tal. Eu falei assim: acontece, mas Deus é maior, Deus ele é o provedor, Deus é minha força, meu refúgio, minha fortaleza. Aí eu cheguei, falei para minha esposa, já estava até meio desorientada, já com tanta só informação difícil, luta, prova, tribulação, adversidade, né, de cima e baixo, de baixo em cima, de um canto para o outro. Poupei minha mãe de várias situações para falar para ela também. E isso que eu estou falando para vocês é apenas um resumo, porque aconteceu muito mais coisas. E eu falei assim: nós vamos perseverar na oração e buscando ao Senhor. É isso que a gente vai fazer. A gente não vai parar por aqui. E cada dia que passava era notícia ruim, dificuldade, isso e aquilo, diversidade, isso e aquilo, de cá, de lá, de lá, de cá. Aí beleza. Aí você trouxe a palavra de Deus, abre em Atos 16. Aí você pensa, você está lá como Paulo. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espíritos adivinhadores, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciavam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Normal, você está ali servindo a Deus, você está fazendo o que a palavra do Senhor diz, você está dando testemunho, está buscando, está fazendo a sua parte. Vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. Este recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros na prisão escutavam. Espera aí, Paulo fez o que Deus ordenou. Paulo buscou a vontade de Deus, juntamente com Silas. Foram lá, estavam pregando o evangelho. Apareceu uma endemoniada, expulsaram o demônio delas. Chegou lá, foi acusado por várias coisas infundáveis. Foi açoitado, foi lançado numa prisão juntamente com Silas, e estavam os dois ali, amarrados e acorrentados, sob supervisão do carcereiro. Aí eu te pergunto, se fôssemos nós, o que nós faríamos?
O que você faria? Qual seria a sua atitude hoje, na sua realidade? Seja sincero com você mesmo, faça uma autoanálise. Quando por muito menos nós já reclamamos, nós já murmuramos, nós já rasgamos o verbo, nós já criticamos a Deus, nós já culpamos a Deus, o que nós faríamos nessa situação? Aí prova que para nós andarmos e fazer o que Paulo e Silas fez, é só se nós nos voltarmos para o Espírito e escutarmos a Deus. Mas se nós dermos ouvidos às nossas emoções, aos nossos sentimentos, aos desejos do coração do homem, iremos fracassar, iremos ser totalmente reprovados e envergonhados por Satanás. E naquele momento que eu estava na estrada, Deus revelou a mim. Ele falou assim: me louve, me adore, aguarde, espere em mim, entregue nas minhas mãos. Se tiver que sofrer calado, sofra calado. Porque simplesmente para mim era tudo impossível. Tudo impossível. De repente, quando Paulo e Silas oravam e louvavam o Senhor, de repente sobreveio um terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e as algemas caíram. Quando se abriu as portas da prisão? Quando eles estavam murmurando? Quando eles estavam indignados com Deus? Quando eles estavam falando que com o pastor Geraldo o senhor é bonzinho, com o pastor Carlinhos também, mas comigo o negócio é diferente. Os irmãos lá fazem um monte de coisa de errado, não acontece nada para eles, mas eu estou aqui buscando a Deus, não estou fazendo nada, e comigo acontece. Estou falando alguma mentira aqui? É óbvio que não. É assim. A sua carne, o homem na sua alma, ele sempre será tentado a esse nível. Mas lembre-se, aqueles que cedem, alimentam demônios, desonram a Deus, entristecem o Espírito Santo e continuam passando várias adversidades. Lembre-se dessa chave. Quer sair rápido da luta? Quer sair rápido das adversidades, de provações? Se cala, se volta ao Senhor em oração, fecha a sua boca e adora. Aí você vai estremecer essa terra. Aí as cadeias serão abertas, as algemas irão cair por terra, pois o nome do Senhor é glorificado. E naquele momento eu falei assim para Deus: Deus, eu vou te adorar, eu vou te louvar. E quando nós começamos a ver o posicionamento de Davi adorando a Deus, quando nós vemos Moisés com suas mãos levantadas e orando e clamando, e a nação vencendo a guerra e avançando e crescendo e evoluindo, mas quando eles estavam orando, a mulher de Jó falou assim: amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas ele disse: não, eu vou adorar o Senhor, eu vou louvar ao Senhor, o meu Redentor ainda vive, eu vou exaltar o nome do Senhor. É isso que eu vou fazer. O posicionamento do cristão é o quê? É repreender, expulsar todo o mal, se voltar para o Senhor e buscá-lo em oração, e deixar que Ele trabalhe em todas as áreas das nossas vidas. Deus tem provisão para tudo. O céu não está em escassez. Os céus não estão em escassez, meus irmãos. Se você estiver com sono, levanta, toma uma água e retorna para o banco. O céu não está em escassez. Deus não tem dificuldade. Deus é um Deus que não perde peleja, Ele não perde batalha. Só que nós só vencemos a guerra quando o nosso general é Cristo, quando nós seguimos o passo dele, quando nós estamos ouvindo a Ele
e quando verdadeiramente nós decidimos nos voltar para o Espírito. Meu irmão, a viagem do povo saindo do Egito, indo para a terra prometida, era de quantos dias? Quantos dias? 11. Quantos anos eles ficaram lá? Pelo posicionamento do seu coração. Poderia ter levado 20 anos, 15 anos. Observem, meus irmãos, observem. Deus nos criou para o seu louvor, para a sua glória, para a sua adoração. É uma grande falta de respeito e pisamos no seu sangue quando andamos somente em lamento e murmúria. Desagradamos a Deus, damos ênfase às trevas e nos alimentamos das coisas do mundo. E infelizmente tem irmãos e irmãs que têm isso como uma regra diária, e é uma vida conturbada, e infelizmente, mesmo no silêncio, no oculto do seu coração, Deus está observando qual é a nossa atitude, qual é o nosso posicionamento. Qual é o nosso posicionamento? E eu falei assim: Deus, eu sou cobrado por todos os lados do meu trabalho. Como que eu vou resolver isso daqui? Como que eu vou passar essa informação para a empresa? Eles vão querer saber o que está acontecendo. Como que eu vou suprir tudo isso? Que é impossível eu fazer isso daí. É impossível eu conseguir fazer isso aí. E continuei orando. Falei assim: Deus, se assim o Senhor quer, assim será. Mas eu vou fazer a minha parte e o Senhor vai fazer a sua. E eu não vou questionar ao Senhor, porque existe uma porta antes de mim, e essa porta é o Senhor Jesus Cristo, e se o Senhor permitiu isso passar, eu vou crescer, eu vou evoluir, eu vou avançar com essa situação, e o seu nome será glorificado, o seu nome será exaltado. E eu falei: Deus, é o Senhor que sabe o que faz agora, está nas suas mãos, não na minha. E quando eu entreguei verdadeiramente tudo na mão do Senhor, tudo na mão do Senhor, e permiti que o Senhor trabalhasse, que o Senhor agisse, as coisas foram se encaixando. Foram se encaixando. Aonde eu estou hoje? Eu estou indo lá fazendo, trabalhando lá no interior. Mas depois de 1 semana e meia, quase 2 semanas, um deles me liga e fala assim: ó, esquece aquilo que eu te falei, porque eu não vou mais sair. Se temporariamente ele não vai sair, para mim ótimo, porque se futuramente ele for sair, eu posso resolver o problema. O outro que havia ligado, ligou para mim e falou assim: ó, fica tranquilo, porque aquilo que eu estava planejando fazer, aquela situação que tinha se aparecido para mim, ó, não deu certo, fica tranquilo que eu estou aqui continuando, conta comigo, estamos juntos e vamos continuar. Foi assim, não foi, Daniel? Foi. A situação lá dos 300 anos da história do banco também foi resolvida. Glória a Deus. Foi. Sabe como que foi? Orando. Falei com você, pastor, não falei? Pastor, está ligado na terra, está ligado no céu. Falei com minha mãe, minha esposa, mais alguns irmãos orando. Orando, meu irmão. Sabe como o crente ele ganha, ele avança na vida dele? É orando, é buscando, é adorando, é louvando, é confiando no Senhor, é dependendo dEle, é esperando nele, é usando os recursos da glória, do trono da graça de Deus. Haverá provisão para todas as coisas, você passará rapidamente pelas adversidades que aparecem nos seus caminhos, mas para aqueles que usam os recursos das trevas e se alimentam delas e dão alimento para as trevas, esses verdadeiramente irão de mal a pior, de desgraça
em desgraça, de fracasso em fracasso, de derrota em derrota. Pois se não fosse assim, não existia diferença entre a luz e as trevas, entre aquele que é justo e aquele que não é justo. O justo viverá pela fé, o justo não temerá maus humores, más notícias, pois o seu coração está confiando no Senhor e esperando no Senhor. Sim, igreja, precisamos sim de uma verdadeira mudança de atitude no nosso dia a dia. Ou somos santos ou somos diabólicos, ou servimos a Deus ou servimos o diabo, mas aquele que estará em cima, aquele que está em cima do muro, o Senhor está a ponto de reprová-lo, de expulsá-lo, de vomitá-lo da sua boca. Não tem como nós servirmos a dois senhores. De dia sai de manhã de casa orando a Deus, chega em casa atribulado, cheio de demônio, com as trevas junto. O que é isso? Como que podemos viver assim? Como que podemos ser uma igreja mal acostumada? Falo a igreja do Senhor Jesus Cristo na face da terra. Estevão morreu adorando a Deus, os mártires pendurados em Roma, com seus corpos viraram chama para iluminar aquela cidade à noite. Uns comidos por leão, outros decapitados, outros queimados vivos, outros vendo a sua família indo para um lado, filho para o outro, esposa para um canto, marido para o outro. Mas eles estavam lá o quê? Eu vou somente adorar, louvar, orar e clamar ao Senhor, e não vou dar uma fatia, um pedaço do meu dia, da minha vida, de tudo que o Senhor entregou para mim, às trevas. Quem é o seu Senhor? É Deus ou é o diabo? Quem pagou um alto preço pela sua salvação lá na cruz do Calvário foi o diabo? Então não adote ele como seu pai, não sirva a ele, não ande com ele, não use aquilo que ele usa para destruir a família, o seu relacionamento com Deus. Não dê ouvidos às trevas, não ande nas trevas, não ande com o mundo, não ande na carnalidade. Honre a Deus, vamos honrar a sua palavra, pois o Senhor nos concedeu o Espírito Santo para isso. Vamos ouvi-lo mais, vamos permitir que a paz seja juiz em nosso coração e nos guie e nos dirija, pois assim o Senhor quer. Vamos verdadeiramente ser homens e mulheres de Deus, não apenas quando entramos na igreja, mas na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida. Não adianta vir aqui na igreja se bancar de crente, de bonzinho, de boa praça, mas no íntimo, no profundo do seu ser, quando o Senhor olha, é uma adoração falsa, é um louvor falso, é uma atitude superficial, só se banca de crente, de cristão, mas de cristão, de crente não tem nada. Sabe por quê? Porque as suas atitudes, a sua conduta revelam, reprovam que o seu coração não está no Senhor, não está amando o Senhor de todo o seu coração, não está buscando o reino de Deus, sua justiça, e colocando tudo em primeiro lugar nas mãos do Senhor, mas sempre recorrendo às trevas, como um subterfúgio, um caminho encurtado. Lembre-se, meu irmão, todo atalho, todo caminho curto te leva para a perdição. Há caminhos que para o homem parece bom, mas o fim deles leva à morte, às trevas, à perdição. Não existe atalho na igreja, não existe caminho curto, não existe caminho alternativo, só existe um caminho que é o caminho reto, que é o caminho do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que tomarem outro caminho, naquele dia os seus nomes não estarão escritos no livro da vida, por mais que estiveram aqui, passaram toda a sua vida e morreram dentro da igreja e participaram de vários outros ministérios e outras igrejas. Naquele dia o Senhor dirá que não se lembrará de nós, porque não andamos com Ele, porque amamos mais a carne do que a luz, mais o mundo e as trevas. Fomos mais amigos do mundo do que amigos de Deus. Trocamos a comunhão santa com Deus para ter comunhão com o diabo e as trevas. Lembre-se disso, todas as vezes que escolhermos pelo caminho errado, estamos alimentando as trevas e estamos sendo exemplo para as trevas, para demônios, e estamos pisando no sangue puro
do Senhor Jesus Cristo que foi derramado em nosso favor, e estamos entristecendo a presença de Deus. Imagine, meus irmãos, num grande estádio, as suas atitudes sendo observadas por Deus, anjos, demônios e as trevas, e o reino de Deus saindo envergonhado, porque aqueles que estão aqui representando o nome do Senhor Jesus Cristo se levantam apenas para a vergonha do Evangelho, para a difamação do Evangelho, para entristecer o Espírito Santo de Deus. Tem ímpio, meu irmão, que pela sua conduta terrena aqui na terra, ele é mais reto e íntegro do que muito crente que recebeu Jesus Cristo como seu Salvador, entre aspas, que desceu a água do batismo, que participou, partiu o pão, bebeu do cálice, e tem vivido para a perdição, para envergonhar o nome do Senhor. Se temos tempo, que esse tempo seja hoje. Se podemos buscar o Senhor enquanto se pode achar, que esse dia seja hoje. Se podemos nos arrepender pelas nossas atitudes e pela nossa conduta, que esse dia seja hoje. Se podemos renunciar àquilo que desagrada a Deus, que esse dia se chame hoje. Se podemos romper, se Deus pode separar o precioso do vil, que seja hoje nas nossas vidas. Se podemos entregar o nosso coração, que seja hoje. Se podemos dizer não ao pecado, que seja hoje. E se podemos amar e buscar a Deus, entregar verdadeiramente o nosso coração, que esse dia se chame hoje, pois o dia de amanhã nós não sabemos se estaremos aqui. Então, meu irmão, não vamos esperar que as pedras, que o pasto, que o jumento glorifique e adore a Deus, mas faça você com a sua boca, faça você com a sua atitude, faça você com o seu coração, faça você com a sua adoração, faça você em comunhão com o Senhor, que em todo tempo sejam alvas as nossas vestes e não falte o azeite sobre a nossa cabeça, que possamos amar e buscar a Deus de todo o nosso coração e não sermos mais crentes falsos e fingidos. E que a palavra do Senhor habite ricamente em vossos corações, para que possamos dar testemunho e ganhar aqueles que estão lá fora. Meu irmão, se a luz que habita em nós são trevas, quão densas trevas são. Que nesses últimos dias que nós estamos vivendo aqui na face da terra, que possamos viver dias de testemunho, dias de glória, dias onde produzimos para o reino de Deus, onde glorificamos, onde evangelizamos, onde damos bom testemunho, aonde Deus é exaltado na nossa maneira de agir, de pensar e de falar, em todo o tempo, em todo o tempo, em todo o tempo, que o Senhor seja glorificado em tudo em nossas vidas. Mas para isso precisamos entregar o nosso coração, andar no Espírito e confiar na graça do Senhor, pois Ele está aqui para nos perdoar, Ele está aqui para levantar o caído, para fortalecer o fraco, para libertar o oprimido. Ele está aqui para te chamar novamente, Ele está aqui estendendo a mão dEle, para te dar uma nova oportunidade, para renovar o teu chamado, para renovar as promessas que um dia Ele fez na sua vida. Ele está aqui dizendo que Ele é contigo até a consumação dos séculos. Ele está aqui para dizer que quando você falhar, que quando você errar, Ele te perdoa, Ele te ama. Ele está aqui para dizer que quando você for falho, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Ele está aqui para dizer que Ele vai estar com você e conosco até a consumação dos séculos. Ele está aqui para dizer que Ele é a nossa força, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E Ele está aqui para dizer: continue confiando em mim, pois a mim está o controle e o comando de todas as coisas. Quando o mar se revoltar, você olhe e clame para o Senhor, pois o Senhor está conosco sempre. Ah, meu irmão, a tua esposa pode virar as costas para você, o seu esposo, seus filhos, seus amigos, pastores, toda a humanidade, mas Deus jamais virará as costas para você. O teu verdadeiro e o seu maior amigo, o único amigo, é Ele, aquele que deu o seu Filho em favor de nós. Portanto, vivamos uma vida santa e reta e que agrade ao Senhor, e não por obrigação, mas olhando tudo que Jesus Cristo fez por nós naquela cruz e retribuindo gratuitamente, porque estar aqui e servir a Deus e buscar a Ele é verdadeiramente um privilégio, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pastor, dá sequência. Muito melhor a paz do Senhor Jesus Cristo é aprender por experiência. Quando você passa pela prova,
e você tem uma experiência com Deus, aí você sabe, por experiência, isso é maravilhoso. É sofrimento, irmãos, mas depois da prova nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque além da vitória garantida no tempo e no modo de Deus, Jeremias 29:11 diz que Deus sempre nos dará um final feliz. A Bíblia diz que Deus sempre nos guiará em triunfo. A Bíblia diz: nunca te deixarei, jamais te desampararei. A Bíblia diz que toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Todas essas palavras, irmãos, são bonitas para colocar num quadro, mas quando você experimenta isso, Salmo 34:8, provai e vejam que o Senhor é bom. É quando você passa pelo sofrimento, a noite escura da alma, e você vê Deus agindo em resposta à sua oração. Porque é assim, irmão, você está aqui nessa posição. Quando você se move em oração na direção das trevas, elas também vão se mover. Todo ataque às trevas desperta um contra-ataque das trevas. Se você ficar aqui, ele está lá. Mas se você tomar um passo, ele vai dar um passo. É aí que vem a prova da fé, que os covardes que retrocedem, nós falamos aqui, Hebreus 10, domingo passado, Deus não se agrada. Então vamos orar mais, vamos buscar Deus. Aí a luta aumenta, vamos parar de orar então agora. Opa, parei. Não vou mexer com o diabo não mexe comigo. Mas quando você ataca as trevas te atacam. Se você permanecer, Deus te honra. Entendeu? É sempre assim. Esse território vai ser teu. A Bíblia diz que onde colocar o teu pé, eu te dou por herança. Só que aquele lugar já estava Satanás. Estava aqui, ó. Entendeu? Agora Satanás vai ser retirado. Mas Faraó vai ser retirado no primeira praga. Daniel teve que lutar 21 dias com jejum e oração para conseguir remover um principado. Há um mal escondido aí, lutando com a tua saúde, as tuas finanças, a tua família. Então ele disse: você está no nível 6, tudo bem, mas vá para o nível 7 para você ver. Vai haver uma resistência. Só que se você ficar ali, pastor Geraldo, Deus vai enxutar aquele demônio para você. Você vai para o nível 8. Irmão, eu quero orar com vocês. Olha só, pensa num navio, ele tem 4 lados, tá certo? 1, 2, 3, 4, navio assim, 4 lados, 2 na frente e 2 atrás, tá? Você quer avançar? Não se esforce e não se culpe. Peça para Deus, viu? Receber graça. Entendeu? Estou feliz com a Tereza. Depois da cirurgia que ela fez na pele, ela falou: eu não vim a hora de vir na igreja, ela conseguiu vir hoje, entendeu? 4 lados. Vamos lá? Senhor, me ajude a crescer em arrependimento, fé, adoração e misericórdia. Peça essas 4 coisas para você ver se você não avança mesmo. Porque, irmão, se o barco tiver 3 lados indo e um enroscado num gelo, ele vai partir como o Titanic, vai afundar. Os 4 lados tem que estar avançando. Porque se um dos 4 lados encalhar, não adianta os outros 3 tentarem ir, certo? Não adianta você ser humilde e não ter fé. Não adianta você ter fé e não ter misericórdia. Não adianta você ter misericórdia e não ter adoração. Aí você tem que ver que é um crescimento integral. Se você crescer em arrependimento e em fé, em adoração e misericórdia, você vai avançar no oceano do Espírito. Na área que você esquecer, você não avança. Tem gente, irmão, que ele vive se humilhando e só levando. Quanto mais ele se humilha, parece que quanto mais reza, mais assombração aparece. Quanto mais ele se humilha, mais feio fica para ele. Porque a humilhação só não adianta. Tem que ter fé. E só fé não adianta, tem que ter humilhação. Entendeu? Eu posso ser fezudo, mas uma hora a casa cai
Se não for humilde, não vai conseguir. Com toda essa fé, vai para o quinto dos infernos. Porque a Bíblia diz que eu tenho a fé para mover montes. Se eu não tiver amor, misericórdia, eu não sou nada. Anota isso aí. Os 4 lados do teu barquinho que você vai pedir. Irmão, preciso de dinheiro para esse boleto. Preciso da dor na coluna desapareça. Preciso que o meu filho passe na faculdade. Preciso que o meu chefe, aquele vampiro, pare de me sugar. Agora, primeiro, antes disso, o reino de Deus, sua justiça. Não entregue os seus pedidos, entregue-se. É um perigo você entregar as suas causas e não entregar-se. Porque Provérbios 23:26 dizem: dá-me, filho meu, o teu coração. Não me dá a tua lista aqui, ó, aqui que eu estou precisando aqui, ó. Não. Mas não se culpe, não se esforce. Peça e receba. Olha lá: arrependimento, fé, adoração e misericórdia. Se você crescer nessas 4 áreas, Patrícia, você em um mês cresce o que um religioso não cresce em 20 anos de reverendança ao reverendo, presbítero, mas ele não cresceu. Porque há uma área que Satanás segurou e ele falou: aqui não tem importância, eu estou na fé, eu estou na fé. O outro: eu estou no amor, eu estou no amor, eu estou chorando pelos irmãos que estão sofrendo, estou no amor. Ótimo, muito bom, mas não basta. O evangelho não é só amor. Jesus não era só amor. Ficava lá no céu: eu amo esse povo, eu amo. Não, ele desceu à terra. Vamos orar? Cresça integral. Se uma criança crescer só a cabeça, é hidrocefalia. Se crescer só o corpo, aí está um inchaço aí. Crescimento integral. Escute: na área que você for deficiente, o diabo te bate. Na área que você for forte, você bate nele. Ou vence ou é vencido. Na área de fé, pastor Riclave bateu no diabo. O diabo bem que tentou resistir, mas ele prevaleceu. O Riclave prevaleceu junto com a Patrícia. Entendeu? Foi um whoop. Sabe qual que é o problema quando você avança na fé? Você não pode esquecer. Sabe quando você avança na fé e não avança no arrependimento? Está funcionando minha fé está em alta aí. Epa, os 4 lados do barquinho. Eu avancei em fé, agora eu vou avançar em humilhação, vou avançar em adoração e vou avançar em misericórdia. Porque Deus foi bom comigo, eu vou ser bom com todo mundo que está do meu lado. Pode ser ruim, já está perdoado. Vou ser bom. Vou crescer em misericórdia. Aquele homem que foi solto da prisão, o que ele precisava? Ter misericórdia. Ele não teve, voltou para a prisão. Perde a bênção por falta de misericórdia. Tem um monte de gente, irmão. Ele conquista a bênção, ele perde a bênção. Porque ele tem fé, mas não tem misericórdia. Às vezes tem misericórdia, mas não tem adoração. Às vezes tem adoração, mas não tem arrependimento. Vamos orar? Que tal o Espírito Santo nos lembrar? Faz um mapinha aí na tua Bíblia. Falei: eu vou avançar. Os 4 lados não vai encalhar. Não vai encalhar. Não vai encalhar. Faz aí um mapinha na tua Bíblia. As 4 áreas para avançar muito. Você vai ver, meu irmão, que o diabo não vai ter na tua vida. Que foi que Jesus falou? Lá vem Satanás, que não tem nada em mim. Procuraram em Daniel, não acharam nada. Mas sabia que Satanás encontra muitas vezes naquele que tem fé? Alguma área. Qual é a área em que você não tem avançado? Na humilhação? Na fé? Na adoração? Você é pobre em adoração? Ou você é pobre na misericórdia? Você é uma pessoa sem amor para com os errados? Não estou dizendo que você tem que dizer que o errado está certo, mas amar a alma dele, entendeu? Se coloca em pé.
Irmãos, um ato profético agora. Pastor Reclame depois vai orar a oração do Santo Livramento. Deus nos dá estratégias. Deus nos faz mais sábios que o diabo, vencendo usando as táticas de Deus. Sabe o que acontece se eu pôr a mão sobre a tua cabeça? O diabo sai. Mas sabe o que acontece quando sai lá para fora? É você e a tua fé. Por isso, melhor do que dar o peixe é ensinar a pescar, para que você mantenha. A hora que Paulo e Silas precisavam se humilhar, eles se humilharam, pastor Reclame. Depois que ele teve misericórdia do carcereiro que podia matá-lo, não se maram. Foi a misericórdia que livrou José da prisão. Foi a misericórdia que levou Davi de ser morto. Você sabe por que Davi não foi morto quando adulterou? Porque ele teve misericórdia de Saul. Ele diz: não mate o rei. Exato, pastor. Eu te digo, você é rico em misericórdia, em compaixão e piedade. Você tem misericórdia do Lula? Alguém aqui tem misericórdia do prefeito Rafael Greca? Compaixão, misericórdia, oração e jejum por ele? Não, eu tenho misericórdia do Bolsonaro. Então veja só, irmãos, o inimigo, ele atua em cima de regras. E Deus está nos dando aqui o mapa do avanço. Pai querido, aquele que ouve e pratica, tudo que fizer prosperará. Casa na rocha, aquele que ouve e pratica. Senhor Deus, o Senhor disse: crede no Senhor e sereis salvos. Crede nos vossos profetas e prosperarei. Pai, às vezes nós estamos lutando em oração e o nosso barquinho não avança rumo à bênção, porque nós estamos usando a fé, mas o barco está encalhado. Como o pastor Reclave falou, ele estava usando a fé, mas Deus falou: meu filho, adoração, meu filho, aqui está bom, aqui a fé está indo, meu filho, tá? Aqui já desencalhou, aqui a fé eu estou vendo que está. Agora adoração, meu filho, desencalhou atrás e na frente, pá, foi. Deus, qual é a área que estamos encalhados? Qual é a área que o inimigo colocou o seu anzol? Será que é falta de misericórdia, falta de humilhação? Deus, a igreja primitiva era uma igreja de humilhação, de jejum, de madrugadas com Deus, de rosto no pó. Hoje a igreja tem pouca humilhação, meu Pai. Humilhação é bom, Pai, porque desencalha. Pai, dentro disso que nós ouvimos aqui, nós vamos praticar essa semana, e o nosso barco vai chegar aonde não tinha chego, Pai, porque a Tua palavra diz: em nada sejam deficientes. Que o nosso forte não seja uma área só, mas nas 4 áreas. É o que nós oramos e profetizamos sobre o nosso coração, no nome de Jesus. Vamos orar junto com o santo homem de Deus. O pastor Reclame vai orar junto com você, comigo, e você vai sair daqui dizendo: Espírito Santo, me revela qual é a área da minha vida que eu estou empacado, enroscado. Sabe aquele homem de fé, mas que não ama ninguém e fala mal de todo mundo? A área da misericórdia está ruim. Então você vai dizer: Deus, agora, quando o pastor Reclame orar, brilha a tua luz e me revela se alguma área da minha vida